Olá, crianças, tudo bem? Nossa aula de história nesta semana vai falar sobre a primeira Constituição do Brasil. Então, quando o Brasil se tornou livre de Portugal, passou a ser um estado, o Império do Brasil, governado pelo imperador Dom Pedro I. Dom é um título, masculino de dona. Então, foram necessárias providências novas para essa nação que surgia no mundo. Então, por exemplo, foi criada a bandeira do Império. Olha como ela era, certo? Muito parecida nas suas duas cores, com a do igual, nas cores da bandeira da República, da nossa bandeira atual. Nela havia dois ramos, um ramo do café e outro do fumo, que eram os produtos vendidos naquela época para o exterior, a coroa do Império e o brasão imperial. Foi necessária também a elaboração de uma Constituição. O que é uma Constituição? É um conjunto de leis que governam um país. Dom Pedro convocou uma assembleia, isto é, um grupo de pessoas para definir quais seriam as leis para o novo Brasil. Essa Constituição, então, foi elaborada e apresentada a Dom Pedro. Mas como ele era uma pessoa bastante autoritária, ele não aceitou as leis feitas pela Assembleia e o que fez então? Dissolveu aquele grupo de trabalho e convocou 10 homens de sua confiança para elaborarem a Constituição, sem nenhuma participação popular e que defendia os interesses de poucos, como os interesses de Dom Pedro, dos fazendeiros, dos senhores de escravos, dos comerciantes ricos e os grandes proprietários de terra. Dom Pedro, então, em 1824, vai outorgar, quer dizer, impor a Constituição. E essa sua imposição faz com que ele perca o apoio de muitos políticos que o rodeavam. O povo fica também descontente com aquelas leis que não atendiam aos interesses populares. Com esta Constituição, a população, uma parte da população brasileira vai conquistar os direitos da cidadania, como, por exemplo, o direito do voto, de escolher os seus representantes como os deputados e os senadores. Porém, só podiam votar os homens livres, maiores de 25 anos e que tivessem uma renda anual maior que 100 mil réis, que era o dinheiro daquela época. Vocês percebem que as mulheres estavam excluídas do voto, as pessoas pobres e os escravos, então, nem se falam, porque nem renda eles possuíam. Eles trabalhavam e não recebiam nada pelo seu trabalho. Então, a prática da escravidão continuou a existir no Brasil imperial, e o poder também concentrado nas mãos das pessoas ricas. O Brasil teve, durante toda a história, 7 constituições. As constituições vão sendo reformuladas porque as leis precisam ser revistas de acordo com o regime de governo, de acordo com as novas tendências da sociedade, as novas necessidades do povo. Então, todas elas falam que somos iguais perante a nação, Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então, a nossa primeira Constituição já dizia isso. E a Constituição atual, que está vigorando desde 1988, também nos garante esse direito, o direito de ir e vir, o direito da nossa expressão. Só que nós temos que entender, que o direito de ir e vir não significa nós podemos invadir espaços que não nos compete. A liberdade de expressão não significa poder ofender as pessoas. E também
a nossa Constituição, desde a primeira até a atual, garante aos brasileiros, a todos os cidadãos, a possibilidade de ter uma moradia digna, de ter escolas de boa qualidade e hospitais que atendam também as pessoas nas suas necessidades de saúde. Então, crianças, vocês agora vão pensar um pouco e refletir se realmente todos os cidadãos brasileiros têm acesso a esses direitos. Um beijo para vocês.